Fala, meu povo, fala, minha pova, chegando na área com mais uma edição do Mengão em Dois Palitos, o seu resumo diário aí de notícias do Flamengo para te deixar informado sobre as últimas do Mengão, principalmente do mercado da bola. Mas antes disso, eu vou te pedir, deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal, o canal aí tá rumo a 3.000 inscritos agora, então deixa o like, se inscreve, você ajuda demais no nosso trabalho e não custa nada. Então agora bora pro vídeo, começar falando sobre o mercado da bola. A janela está fechada oficialmente. A janela se encerrou na noite desta quarta-feira, dia 2 de agosto, e agora o Flamengo não pode mais contratar nenhum jogador que esteja com vínculo ativo. Ou seja, o Flamengo vai adotar uma nova estratégia e vai ao mercado em busca de atletas que estão sem contrato vigente. Esses atletas podem ser contratados e inscritos. A data para contratar esses atletas é a inscrição dos torneios. Então o Flamengo ainda tem tempo aí de contratar, mas desde que seja nesses moldes. Alguns nomes, inclusive, já surgiram sendo especulados no Flamengo. Alguns nomes o Flamengo já fez, inclusive até uma sondagem, o próprio Lanzini, mas o Lanzini já é outra opção fora de cogitação, porque já foi anunciado oficialmente pelo River Plate. O Lanzini era um dos meias que a diretoria observava, um desses meias que estava sem contrato que a diretoria observava, deixou o West Ham ao final da temporada depois de 8 anos na Premier League, mas acabou assinando com o River Plate, então é menos uma opção. Outra opção é o Luciano Vietto, um meia também que deixou o Al Hilal no final da última temporada, um meia aí que a torcida do Flamengo conhece bem, porque fez um jogaço contra o Flamengo no Mundial de Clubes, fez um dos gols da vitória do Al Hilal, naquela vitória que eliminou o Flamengo ainda na semifinal do Mundial. Então a torcida conhece, já trabalhou com o Sampaoli, isso é importante. Vietto e Sampaoli trabalharam juntos lá atrás em 2016, quando os dois eram do Sevilha. Então um conhece o outro, um conhece as características do outro, isso também é importante, e o Flamengo aí pode centrar suas atenções, quem sabe, nesse jogador. Então o Flamengo continua no mercado. Eu inclusive subi um vídeo aqui analisando o Vietto, mostrando como ele joga, com alguns vídeos da passagem dele pelo Al Hilal, que foi a passagem mais recente. Então vou deixar no card aqui em cima, só você clicar e você vai ser redirecionado para lá para assistir esse vídeo aí e saber tudo sobre o Vietto, quem sabe aí um possível reforço do Flamengo ainda para esse ano. Fora isso, ainda não temos nenhum outro jogador na mira do Flamengo. Diz a diretoria que tem uma lista de jogadores que estavam aptos no mercado, livres no mercado, mas a cada dia que passa a janela vai se encurtando mais, o tempo de contratação vai se encurtando mais, já que o Flamengo hoje, por exemplo, já faz a primeira semifinal o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, já faz a semifinal da Copa do Brasil. Então a janela, o tempo de espaço para contratação vai ficando cada vez mais curto, e deixando até uma opinião aqui, é inadmissível que o Flamengo, 5 temporadas aí seguidas, não consiga contratar esse tal reserva do Arrascaeta, né? Nesse caso nem seria para ser reserva, chegaria para ser titular, tentou o Claudinho de la Cruz, mas faltou um planejamento também de ampliar as buscas. O Flamengo, arrecadando 582 milhões de reais só no primeiro semestre de 2023 e ainda assim não conseguiu contratar esse jogador. Então, dinheiro não é o problema. Faltou planejamento e faltou competência da diretoria para ir atrás desse jogador. 5 anos seguidos que a torcida anseia por essa contratação, por esse jogador dessa posição. Sem o Arrascaeta, o Flamengo fica muito fragilizado, perde muito. Então a diretoria tentou esforços, criou a expectativa até de ter Claudinho e De La Cruz juntos. O Braz falou isso, dessa possibilidade em coletiva, e a Flamengo termina aí a janela de mãos abanando. Vamos ver se consegue alguma opção livre no mercado. E agora vamos falar sobre o que interessa, que é o caso Pedro. Caso Pedro que vem repercutindo aí, mesmo depois de tudo resolvido internamente. O Flamengo já demitiu o preparador físico Pablo Fernandes, que deu um soco no rosto do Pedro. O Flamengo já conversou também com o Sampaoli e com os demais jogadores do elenco, já resolveu essa situação e a permanência do treinador no cargo. Já conversou com o próprio Pedro, que apesar de ter faltado o treino na segunda-feira, voltou às atividades na terça. Pedro foi multado no salário e também foi tirado do jogo de hoje contra o Olímpia, do jogo desta quinta-feira contra o Olímpia, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Essa foi a punição do Pedro, mas
o Pedro, ao que tudo indica, está muito insatisfeito. A relação entre o Pedro e Sampaoli azedou de vez e o jogador estaria querendo, inclusive, ser negociado ainda nessa janela. A relação entre Pedro e a torcida também já está estremecida. Você vê nas redes sociais que a torcida já está criticando bastante as atitudes do jogador, do artilheiro do Flamengo na temporada. Foi, de fato, a vítima dessa história toda, mas a condução dele de não ir treinar, de se posicionar depois, os próprios companheiros, né, alegando isso, uma possível atitude fominha do Pedro nos últimos jogos, a ausência dele no treinamento. Então, ele está gerando até um próprio problema com a torcida, virando o vilão da história, apesar de ter sido a vítima, e o Pedro aí querendo ser negociado ainda nessa janela. Mas para o Brasil não tem mais condição, e agora a tendência é que os empresários do Pedro negociem ou busquem uma negociação dele com times europeus. E um time que apareceu como possível interessado no Pedro é o Benfica. De acordo com o UOL, o Benfica está negociando o Gonçalo Ramos com o PSG. O PSG vai pagar nada menos que 80 milhões de euros para tirar o Gonçalo Ramos do Benfica. Então eles estão cheios de dinheiro e estão em busca de um substituto. Há alguns nomes tentados na Europa, mas caso não consiga a contratação desses nomes que estão na Europa hoje, que já tem essa rodagem, essa experiência de Europa, o Pedro é um dos jogadores cotados. O Pedro é um dos jogadores que está na lista do Benfica. Benfica, então, vai estar com o dinheiro no bolso e pode, quem sabe, fazer uma investida, uma proposta oficial pelo Pedro em meio a essa situação toda. Mas o Flamengo promete não liberar barato. A multa do Pedro é bem alta, 60 milhões de euros. O Flamengo não vai liberar barato. Lembrando que recentemente o Palmeiras, por exemplo, ofereceu 20 milhões de euros e o Flamengo nem sequer abriu conversa. Então o Flamengo não vai fazer jogo fácil, apesar da insatisfação com o Pedro, com a comissão técnica, do rompimento dele com o Sampaoli. O Flamengo só vai negociar o atleta se caso chegar uma proposta proveitosa pro clube. Se chegar uma proposta proveitosa só pro atleta, não tem negócio, ainda mais agora que a janela está fechada e seria impossível buscar um substituto à altura do Pedro para a reta final de temporada. O Flamengo ainda está vivo no Campeonato Brasileiro, apesar da distância para o Botafogo. O Flamengo está na semifinal com vaga encaminhada para a final da Copa do Brasil e está no mata-mata da Libertadores. Então, para substituir o Pedro hoje, caso ele fosse negociado, seria impossível e aí o Flamengo não vai fazer jogo fácil. Mas qualquer novidade a gente traz aqui no Manifesto para você, você vai ficar super bem informado. E eu te peço novamente, antes de me despedir, senta o dedo no like aqui, se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade, beleza? Espero que você tenha gostado. Saudações rubro-negras, valeu, abraço, fui!